O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram quem eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentando e cantando. Que beleza dessa palavra de Jesus hoje, quando ele olha para a multidão e reconhece que aquela multidão precisa ser cuidada. É isso que fascina a gente em Jesus, a capacidade que ele tem de perceber que nós precisamos de cuidado. É por isso que ele faz essa associação direta de uma multidão que parece perdida sem pastor. O pastor é aquele que está de olho, não para vigiar, não olhos de vigilância e de desconfiança, vigilância sim, não olhos de desconfiança. O pastor que fica atento nas suas ovelhas, não é para apenas desconfiar se elas vão fugir ou não, mas olhar de zelo, o olhar zeloso, aquele que fica atento à saúde da ovelha, se ela está bem, se ela está precisando de comida, se ela está com fome, se ela está com frio, se ela tem um abrigo adequado, se não tem nenhum outro querendo roubá-la, não é assim? O pastor fica atento, porque ele ama a ovelha que cuida. Jesus dá esse exemplo, minha gente, porque naquela época era o contexto dele. Jesus vivia num contexto rural. Pode ser que você nunca tenha visto uma ovelha na sua vida, não é? Eu cresci lá no meio das cabras, dos bodes,
eu entendo bem o significado de cuidar de ovelhas, mas pode ser que muita gente não tenha visto. Mas nós trazemos o significado que Jesus sugere, do pastor que fica de olho na sua ovelha, para aplicá-lo na nossa vida. Neste acampamento de casais que nós estamos falando desde o primeiro dia, da importância de nós cuidarmos bem da família que Deus nos deu. É importante que a gente cuide, para que o ladrão não venha roubar o nosso filho. Hoje, eu estava ouvindo a belíssima pregação do professor Felipe Aquino, antes de sair da minha casa, e achei muito semelhante, muito pertinente aquela frase dele: cuidado, porque se você não conquista o seu filho, o traficante vai conquistá-lo. Filho sem pastor. Qual é o grande significado da palavra pastor dentro do contexto evangélico? Não estou dizendo as religiões evangélicas, eu estou dizendo onde o evangelho é ensinado. Pastor é aquele que está diante de um determinado rebanho. O padre é um pastor de uma comunidade, o bispo é o pastor de uma diocese, o arcebispo é o pastor da arquidiocese, o papa é o pastor da igreja. Você que é evangélico, você tem o pastor que cuida da sua comunidade. Mas a palavra padre não tem outro significado senão pai. As primeiras comunidades cristãs, quem presidia a celebração da Eucaristia era o pai de família. Eu sou seu pai. Minha vocação é essa. Eu não quis ser pai de outras pessoas. Ah, padre, mas você não paga a minha conta, você não paga a minha faculdade, como é que você é meu pai? Poderia me perguntar. Mas eu estou comprometido com o ministério sacerdotal que eu exerço a ajudar a vigiar a sua casa. Como? Através de uma palavra, através do evangelho, através do programa Direção Espiritual, através de um livro que eu escrevo, através de uma palavra que eu digo que chega lá dentro da sua casa. Eu sou pai com você. Quantas vezes o seu filho começou a prestar atenção no que eu estava dizendo e aquilo teve influência na vida dele? Quantas vezes a palavra do Monsenhor Jonas Abib guiou os nossos caminhos e ele exerceu o papel de pai na nossa vida, porque ele sabia falar de um jeito que o meu pai não sabia. Deus concedeu ao sacerdote a graça, a vocação, a responsabilidade de ser pai do povo assim. É claro que de vez em quando a minha paternidade é no bolso também. Quando chega alguém que precisa de mim e eu posso ajudar, eu não penso duas vezes. É um jeito que eu tenho de socorrer a pobreza que tem no mundo. Mas eu cuido das minhas ovelhas assim. Por isso que todas as vezes que eu venho aqui pregar, eu faço questão de alertá-los de tudo aquilo que pode ser nocivo à vida de vocês, à felicidade de vocês. Porque se tem uma coisa que eu posso lhe garantir nessa vida, se tem uma coisa que em mim é uma luta todos os dias e eu não perco isso de vista, eu como padre preciso estar comprometido com a felicidade da sua casa. E aquele que está comprometido com a felicidade do outro, muitas vezes vai dizer coisas bonitas, elogiosas. Não é natural? Vocês que estão se preparando para ser padre, não é? Vão ter que ter um discurso misericordioso. Vocês vão ter que amar as pessoas, mesmo que vocês nunca a encontrem. O padre tem que ser um amante da humanidade. Nós temos que amar as questões humanas. E qual que é o melhor jeito de nós sermos amantes das questões humanas? Estudando-as.
Quanto mais preparados vocês estiverem do ponto de vista intelectual e místico, melhor será o pastoreio de vocês. A igreja nos quer santos e sábios, porque este povo merece santidade e sabedoria de seus padres. Merece? Não é assim? Esse povo é bonito até, né? Geralmente o seminário é muito feio, né? No passado era todo muito feio, agora está melhorando. A gente era muito feio, não era, padre, no nosso tempo? Agora está melhorando, ó. Tem uns rapazes bonitos aqui, ó. Esse povo estará inserido no meio de vocês daqui a alguns anos. Pastores. Minha gente, isso é muito sério. A palavra de vocês vai entrar dentro de casa. É por isso que muito bispo fica bravo quando a gente fala alguma bobagem na televisão, e ele tem razão, porque ele está cuidando do povo dele. Quando eu anuncio o evangelho pela televisão, eu estou quebrando uma regra eclesiástica. Você sabia disso? Porque o bispo, ele tem o direito de dizer qual pregador ele quer na diocese dele ou não. Mas quando a televisão está ligada, eu entro lá, ele me querendo ou não. Mas é aí que entra a minha responsabilidade de pastor. Eu, como padre da televisão, da mídia, eu não tenho o direito de dizer absolutamente nada que seja contrário ao que a igreja ensina, ao que a igreja recomenda, ao que a igreja pede e ao que Jesus nos ensinou, porque senão eu estou sendo um pastor irresponsável. Mas a minha palavra de pastor é para lhe convencer a ser pastor também. Eu não sou o único responsável pela evangelização deste mundo como padre. Eu não sou a igreja, os padres, as freiras, os religiosos. Nós não somos os únicos responsáveis pelo pastoreio das ovelhas, não. Nós temos uma responsabilidade diferente. Mas você tem que cuidar do rebanho que Deus lhe confiou. Lá na sua casa, você é responsável por fazer com que suas ovelhas estejam gordas e sadias. Gordas é fácil. É só entupir de carboidrato na hora errada. O difícil é ser saudável. Por isso que às vezes é ovelhas um pouco mais magras e saudáveis. Porque se as suas ovelhas estão gordas demais, é bem provável que você não esteja sendo um bom pastor, uma boa pastora. O bom pai e a boa mãe é aquela que ensina a criança desde pequena a comer direitinho para ter saúde. A boa pastora é aquela que fala: a batata nessa casa não será frita, porque se entope a veia de colesterol, e eu amo os meus filhos, não quero meus filhos entupidos de colesterol. Vamos fazer um outro jeito, vamos assar a batata. O pastoreio da família começa nas panelas, quando nós começamos a decidir pela vida. O pastoreio da mulher começa na comida que ela prepara para o marido, para os filhos, ou vice-versa, que às vezes é o marido que prepara a comida. Nós aqui em casa vamos fazer de tudo para que a nossa comida seja saudável. Por quê? Porque eu sou a pastora e quem manda aqui sou eu. Pronto. Por que nós não vamos comer batata frita todo dia? Porque quem manda nessa casa sou eu, você obedece, você é pequeno. Não é assim? Tem que ser? Você nunca vai ouvir do seu filho: ai mamãe, que vontade de comer uma salada de rúcula. Mas você é pastora, a pastora que vai conduzir a ovelha para a alimentação correta desde petitinha. Ela vai fazer careta, mas você vai ensinar para ela que aquela careta vai deixar ela mais bonita depois. Faz careta mesmo, come. Eu me lembro lá em casa como era. A dona Ana, se eu fosse levar a sério tudo o que ela fez comigo, ela já estaria presa e nunca mais sairia da prisão. Fazia a gente comer taioba e achando que aquilo era uma beleza. Pois mais tarde foi descobrir que taioba é uma das principais fontes de ferro.
Nós éramos pobres, comia carne só no domingo. E o resto da semana, a pastora Ana Maria de Melo buscava todos os recursos para que a nossa alimentação das suas ovelhas, 8 ovelhas, digo de passagem, pudesse ser a mais saudável possível, mesmo sendo pobre. Trabalho de mãe que não descuida da família que tem. Você vai ouvir o seu filho todos os dias querendo comer bolo de chocolate, moço, não sei o que, E você é pastora para decidir. Não adianta estar dentro de casa, tem que exercer o poder dentro de casa. Mãe de corpo presente não serve para nada. Mãe de corpo presente não manda em nada. Vira banana dentro de casa, na cesta de fruta na sala. Não na sala não, é na cozinha. Você não pode ser uma mãe banana, decorativa. A família não precisa de uma mãe decorativa, precisa de uma mulher que esteja com as rédeas da família na mão. É você que vai ensinar desde criança o que é saudável, o que não. Pai decorativo também não serve para nada. Fica lá sentado aquela coisa no sofá. Ele e um repolho é a mesma coisa. Só respira. De vez em quando solta gases. Gás de repolho é o pior que tem, né? Não é verdade? Tem um homem que poderia ser muito bem chamado de repolho, porque ele não interfere em nada. Ô pai, a gente pode fazer isso? Fala com a sua mãe. Não. Se ele veio perguntar para você, é porque a sua palavra para ele tem algum valor. Se tudo você mandar falar com a mãe, isso é, quando o pai fala com a mãe, é porque ele não quer se aborrecer. Ele não quer conflito. Quando ele manda para a mãe, é porque ele sabe que ela vai falar não e ela fica com o problema. Não é? Uai, eu sei não, conversa lá com a sua mãe, quem sabe? E isso irrita profundamente a outra que está do lado de lá, né? Que tudo recai sobre ela. Se o seu filho lhe procura para ter uma opinião, se ele pode ou não ir, é porque a sua palavra ainda tem valor para ele. Aproveite bem essa oportunidade e exerça o seu pastoreio sobre ele, porque vai chegar um tempo que de tanto você falar que tem que perguntar para a mãe dele, ele já vai deixar de perguntar tudo para você. Você vai deixando de ser pastor aos poucos. A sua ovelha está dentro de casa, mas ela não está dentro de você. Está dentro de casa, mas não está sob o seu comando. E isso não é coisa do passado não, viu minha gente? A gente dizer que pai e mãe manda dentro de casa, isso parece absurdo diante do mundo de hoje. Absurdo esses catatauzinhos de gente já comandando a casa e todo mundo fazendo o que eles querem, porque se são contrariados eles gritam, eles dão birra. Nós não queremos encher a nossa cabeça, nós queremos a tranquilidade do lar. Aí a mãe é uma banana decorativa na sala, o pai é um urso panda deitado no sofá. Urso panda que solta gases. Para que serve? Onde é que está o pastoreio? Quem é que está mandando dentro de casa? Quem é que está dando as ordens? Quem é que está estabelecendo as leis? A psicologia nos ensina que nós só seremos capazes de alguma decisão madura depois que nós passarmos pelo processo da autonomia. E só se chega à autonomia à medida em que nós avançamos no processo da responsabilidade. Para uma criança chegar ao processo da autonomia, ela tem que ter adultos responsáveis ensinando as regras.
A escola sabe disso. A compreensão das regras de um jogo, de uma brincadeira, é princípio fundamental para o desenvolvimento moral de uma criança. Uma criança sabe o que é certo e o que é errado, é jogando, é brincando. A brincadeira é lúdica, mas ela também é educativa. Mas não é só a escola que tem que estar comprometida com o desenvolvimento moral dos nossos filhos, não. O primeiro pedagogo é você. E se você abre mão deste pastoreio, é bem provável que o seu filho não vai ter mais nenhuma autoridade poderosa, verdadeiramente poderosa sobre ele, a ajudar a orientar as escolhas. Minha gente, não há nada pior nessa vida do que você se sentir sozinho. E quando eu falo de solidão, eu não estou falando solidão do corpo, não. Solidão do corpo vai embora, é só você chegar perto de gente. Solidão mesmo, a pior de todas, é quando você não tem alguém para dividir o que você sente, o que você pensa. Quando você chega à conclusão de que você não tem intimidade para dividir a sua vida. É disso que Jesus se compadeceu. Uma multidão que estava sem pastores. É tão bom quanto você tem alguém que é uma referência para lhe ajudar a pensar. Como faz falta na nossa vida isso, minha gente? Ter um pai em que a gente tenha liberdade de contar os problemas que a gente tem. Quantos de nós aqui não temos isso? Quantos de nós estamos dentro de casa, com pai, com mãe, com irmão, e a gente foi perdendo a intimidade de contar as nossas dificuldades, porque faltou pastoreio. Você tem que pastorear a sua esposa, você tem que pastorear o seu esposo todos os dias. Não é vigiar não, viu? É amar. Cuidado. Se você acha que essa mulher ficou sua no dia em que você se casou com ela, cuidado. Fim de ano é época de amigo oculto. Se você não cuida, o Ricardão fica de olho lá, ó. Como é que estão as coisas aí? A mesma coisa você. Se você não fica de olho nesse marido, e estou falando não é vigiar não, volto a dizer, ficar de olho não é vigiar, é amar nas medidas exatas que a gente precisa amar, sem ser de mais, sem ser de menos, ser no dia a dia, natural, conquistar. O amor precisa do processo da conquista o tempo todo, pastoreio. Olha, eu falo sem medo de errar, boa parte das mulheres casadas não tem marido há muito tempo. Tem alguém que ajuda a pagar as contas, mas cumplicidade, parceria, amizade, conquista, muitas vezes está longe do casamento. Dá um Mi maior para mim aí, maestro. Olha para você ver como o pastoreio muitas vezes fica difícil, fragilizado. A música, quando você conheceu essa criatura que você tem do lado aí, esse urso panda ou não, essa banana ou não, naquela época vocês estavam todos entusiasmados uns com os outros, pastoreava em tudo, né? Mandava flores, oferecia e fazia isso, fazia aquilo, aí a música era essa: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Tudo lindo no início. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar
como é grande o meu amor. Todo apaixonado é meio bobo, né? É aquele pastor dedicado, né? Ô, meu amorzinho, você está com um catarrinho no cantinho do nariz. Aí tira e mostra, olha que bonitinho. Parece um bichinho. Aí ela fala, é um elefantinho? Não, eu acho que é um porquinho. Tudo no início é tão lindo, quando nasce o filho, né? Aquele papai coruja, eu quero dar o primeiro banho, quase mata o menino, né? Arruma aqueles nomes carinhosos, Vandergleiston Júnior, está lá com o Vandergleiston no colo, e leva para lá, e leva para cá. Aí o Vandergleiston começa a dar trabalho, que ele vai crescendo, ele chora de maneira, ai meu Deus, o Vandergleiston. O amor vai perdendo, porque a gente vai deixando de pastorear. A gente fica só no encanto inicial, às vezes a gente brinca de ser família. Ama com todas as forças no início, e depois não suporta os mínimos detalhes no futuro. Vai ficando assim, vai largando para lá. Quantos pais amam os filhos só na infância, enquanto eles são bonitinhos, mas na hora que vai crescendo e que vão precisando de uma presença ainda mais intensa na vida deles, vai deixando de lado, vai se cansando de ser pastor. Nós não temos o direito, minha gente, de cansar do pastoreio, porque o pastoreio, esta responsabilidade de todos os dias é que vai fazendo a gente dar conta, a gente ser feliz com aquilo que escolheu. Aí a música vai mudando. Vamos cantar mais um pedacinho dela bonita ainda. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Aí a música mudou. É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra é o fim. Pode cantar que eu sei que você conhece. É a sua indiferença. Bate no peito. E me mata. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra é o fim. É? O pastor que vai ficando indiferente aos poucos, ele vai perdendo a confiança. Se você sentiu que o seu marido foi ficando indiferente, o que vai acontecendo dentro de você? Você vai esfriando, né? Aquele tempo de dançar de rostinhos colados, né? Aquela coisa. Ontem eu descobri uma notícia. A Lurdinha falou que no passado o povo dançava de testinha colada. Olha que coisa brega, gente. A única coisa que eu vi encostando a testa uma na outra era bode, né? Quando briga. Mas aquele romantismo do início, não precisa ser aquele grude, aquele trem enjoado. Ah, bem. Ah, bem. Que deve ser cansativo esse trem de chamar de bem o tempo todo. Não é? Ou não? Eu não gostaria. Tem gente que gosta, né? Às vezes tem uns marmanjos aí, né? Com essa cara de bravo. Na intimidade é chuchu. Ah, que bonitinho, gente. E ele fala igual nenê. Quanto marmanjo fala igual nenenzinho na hora que está só ele e a mulher. Coisa bonita de se estender no tempo, aquela intimidade. Às vezes, gente, eu vejo casalzinho de namorado que eu tenho que tomar um antiácido para eu dar conta de ficar perto.
de tanto enjoo que dá na gente. Pega a azeitona, deixa eu pôr na sua boca, amor. Aí ela vai, a azeitona quase cai, ele segura, né? Aí depois a cereja da sobremesa, os dois têm. Quer a minha cereja para você? Ah, amor, é mesmo? De quem está vendo de fora, né? Romantismo faz bem, tem que manter. Às vezes a mulher está fazendo um esforço danado para você ser pastor dela. Ela vem essa pronta, ela fica de olho em todas as cores que passaram na televisão. Oh, meu Deus, aquela tinta parece ser uma beleza. E ela passa aquela tinta no cabelo, nem ficou muito bom, mas aí ela passa na sua frente várias vezes, ela faz assim com o cabelo. E você vê na televisão, ela passa de novo, faz assim. Ou então o filho, né? Para tirar a atenção de alguém que está lá dentro de casa, naquele espírito de panda, indiferente, pastor indiferente às ovelhas que tem, está lá esparramado no sofá, parecendo um pudim de cachaça muitas vezes, moído no álcool, né? Está lá sentado, o filho chega, tenta uma conversa. Pai, me dá R$1. Pai, me dá R$1. Entra na frente dele. Pai, quanto que está o jogo? Hã? Me dá R$1. Tentando entrar no mundo do pai, mas não consegue. O pastor está adormecido. A pastora está estressada. Minha gente, nós abrimos mão da bonita experiência de fazer da nossa casa um lugar romântico. Romântico, no sentido mais bonito do termo. O amor faz parte. O amor resolveu morar aqui em nossa casa. Lugar de indiferença, não pode. Pastor não pode ser indiferente ao rebanho que tem. Não pode ser. Às vezes nós estamos fazendo de tudo para chamar a atenção do outro e a gente não consegue, aí nós vamos ficando agressivos. Quantas vezes o filho agressivo dentro de casa é apenas um pedido de socorro? Pai, seja meu pastor. Bonito, lembra daquela música? Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Ó, essa é a música que precisa ser cantada para os nossos filhos. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser um escritor bem-sucedido, você pode ser um administrador, você pode ser um empresário, mas o principal ofício que você tem é ser pai. É ser pastor da sua casa. E quantas vidas eu tiver, eu lhe darei. Isso é lindo. Isto é, eu não vou me economizar, eu vou me desdobrar, porque esse é o lugar da minha realização. Fiquei pai para isso. Não posso ver falir, não posso ver falir a cria da minha carne. Gente, nós muitas vezes julgamos o pastoreio da nossa casa para que outros façam. Há crianças que começam a ter aula às 7 horas da manhã e vai até às 10 da noite. Que horas você encontra? Que horas você dá a sua aula? Que horas você faz o seu pastoreio? Não pode negligenciar isso. Não pode. E recordando que o pastoreio significa
você descobrir que dentro da sua casa, todos são responsáveis, mas responsabilidade de pai e mãe é a maior de todas, porque a autoridade foi dada a você. E talvez Deus tenha trazido você a este acampamento só para isso, para você ser recordado que quem precisa mandar na sua casa é você. Mas pelo amor de Deus, a pior coisa que tem neste mundo é a gente ser mandado por gente burro, não é? Falo para vocês agora o mesmo que falei para os meninos: vão ser padres, sejam os mais sábios, os mais competentes, para que vocês possam instruir o povo com sabedoria. Vai ser pai? Vai ser mãe? Pelo amor de Deus, mergulhe na sabedoria para que você só ensine aos seus filhos coisas boas, porque comandar a casa com burrice também não é bom não. Então agora você volta: quem manda aqui sou eu, e age com toda a arbitrariedade. Não. Vai descobrindo o quanto que é bom ser pai, e o quanto que é bom você se preparar para essa paternidade. Seja um homem de oração. Quando Deus entra na nossa vida, fica mais fácil viver, minha gente. Não é que Ele vai retirar as nossas dificuldades, não. É que a sabedoria que vem de Deus nos prepara para a gente enfrentar o que vier. Pai e mãe que rezam tem muito mais condições de educar com qualidade do que o que não reza, porque Deus orienta para a sabedoria. E rezar, que eu falo, é ficar lá. Oração é muito mais do que isso. Oração é busca de sabedoria no dia a dia, é busca de acertar no dia a dia, é parceria com as coisas boas da vida o tempo todo, para que você seja um bom pastor na sua casa, para que você não perca de vista a oportunidade que você tem de fazer bem aos filhos, para que você não perca a oportunidade de fazer bem à sua esposa. É o pastoreio, não temos como fugir disso. É responsabilidade que eu devolvo para você. Você pode continuar contando comigo, que enquanto Deus me der vida e saúde, eu quero estar aqui, pronto para ajudar através dos programas, através das pregações, através das músicas, dos livros, porque a sua felicidade me interessa. E você pode contar comigo. Agora, eu não posso fazer milagre. Graças a Deus ainda não faço. E nem quero fazer. Eu quero é ter fé para ver o milagre brotar do céu, dos nossos corações, porque só Deus pode fazer esse milagre em nós. Mas nós podemos motivá-lo. Uma das coisas que mais tocou o meu coração em tudo que eu já fiz como padre foi aquele Hosana que vocês viram aí uns 2 anos atrás. Quando nos minutos finais eu cantava a música Filho do Céu, quando eu vi um rapaz chorando com um menininho no colo, assim, colo não, né? Como é que chama isso aqui? Um cangote, né? Pendurado nele. Um rapaz jovem, bonito, no meio de tanta gente gritando Filho do Céu, cantando Filho do Céu, eu li nos lábios dele: Padre, eu te amo, porque você mudou a minha vida. Isso é muito melhor do que vender 1 milhão de discos. E sem saber o motivo daquela frase tão amorosa, gente,
Eu fiquei tão emocionado que eu não tive condições de cantar mais. A minha sorte é que aquela frase me impactou no final de tudo. Eu achei que o motivo daquele hosana, todo mundo tinha que eleger uma razão pela qual gostaria de agradecer a Deus. Naquele ano eu quase tinha morrido. Vocês sabem muito bem da doença que eu tive há 2 anos atrás. Eu quase morri. E eu achei que eu estava dando a Deus graças pela minha vida. Mas não. Deus me mostrou nos últimos minutos. A televisão já tinha me avisado que tinha que parar o show, já tinha tudo terminado. Mas de repente, Deus elegeu o verdadeiro motivo do meu hosana ali. Não era a minha vida que eu precisava celebrar, mas era um detalhe do meu ministério que estava acontecendo num coração lá em Foz do Iguaçu que eu nem sabia. E aí, minha gente, quando aquele rapaz, eu pedi para alguém na multidão, assim, avisei alguém, traga aquele rapaz lá. E ele veio, junto com os filhinhos dele, a esposa. Ele falou para mim assim: padre, eu era um alcoólatra. A minha família estava destruída por causa do meu álcool. E um dia, por acaso, eu assisti o senhor fazer uma pregação na Canção Nova, que se chama O Inimigo Tem Pés de Barro. E naquela hora, padre, eu senti tanto desejo de mudar a minha vida. A ação de Deus sobre o meu coração foi tão forte, tão motivadora, que eu saí de lá desejoso de mudar. E hoje eu vim a hosana, junto com a minha família, agradecer a Deus pela libertação que Ele está fazendo na minha história. Por isso que eu disse para o Senhor que eu te amo, porque Deus bateu na minha porta através do Senhor. E sabe por que, minha gente, que eu me emociono tanto ao ouvir uma história dessa? Porque eu também sofri isso na minha carne. Eu também vi o álcool destruindo a estrutura da minha família. Eu também vi pessoas que eu amo julgadas na sarjeta. Eu também vi as pessoas que me são preciosas na mesma situação. Eu também, em muitos momentos da minha vida, eu não tive vontade de voltar para casa, porque eu tinha medo do que eu iria encontrar. E eu sei o quanto que dói no coração da gente a gente vê uma pessoa que a gente ama não dando certo na vida, porque ela não teve força suficiente para dizer não ao que destruía. É muito triste quando você vê que o poder destruidor de tudo aquilo que é socializado não vai embora da nossa vida, porque falta uma palavra profética. Eu me lembro que no dia que eu fiquei padre, desculpa, tá, gente? Desculpa essa. Eu me lembro que no dia que eu fiquei padre, eu ouvi lá no altar, na hora que eu recebia as vestes, um padrinho de ordenação meu que chama Daniel Catani, lá do interior do Paraná, de Pato Branco. Ele me disse assim, ele me beijou e falou assim: meu filho, você nasceu para esse dia. Você nasceu para ficar padre. Você nasceu para o dia 15 de dezembro de 2001.
E quando eu escutei aquela frase dele, e tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, eu me comprometi diante do Senhor ali naquele dia. Eu quero ficar padre, Senhor, para que eu tenha condições, fortalecido pela sua graça, de ser um homem que pregue o tempo todo contra tudo aquilo que insistiu em destruir a minha casa. Eu não tenho medo de expor a minha casa, de expor os meus irmãos. Não, eu digo isso para eles. Eu digo isso para todos eles que sofreram como eu. Graças a Deus o meu pai morreu sem nenhum vício. Mas fez parte da nossa casa isso. Não me recordo de ter escutado alguma vez, nas missas que a gente ia na comunidade, o padre nos recordar que o álcool destrói a família. E hoje, senhores padres, se nós não dissermos isso, nós estamos pecando contra o nosso povo que está sendo destruído pelo álcool. Se hoje a gente não denuncia isso, eu quero estar comprometido com isso, sabe por quê? Cada vez que a gente vê no meio da multidão alguém testemunhando com a vida, que ela está sendo melhor, porque Deus entrou na vida dela por causa de uma dor sua. O que convenceu aquele menino a parar de beber, talvez tenha sido a coragem de eu expor meu coração de filho. E o meu pai parou de beber assim. No dia que eu falei assim: pai, o senhor me ama? Eu me lembro como se fosse hoje, gente. Meu pai era um homem muito tímido, que diante dessas perguntas ele perdia a graça, ele começava a chorar. O senhor me ama? Ele começou a chorar, me abraçou e não me respondeu nada com as palavras, mas ele respondeu com o gesto. E eu me encorajei, olhei para ele no fundo dos olhos dele e falei assim: se eu pedir ao senhor para o senhor parar de beber, porque o senhor me ama, o senhor faria isso por mim? E mais uma vez ele não me respondeu. Ele chorou ainda mais, me abraçou e nunca mais bebeu. Pois ele adoeceu, muito pouco tempo depois ele adoeceu. Cuidamos dele. E hoje eu recordo cada vez que eu posso aos meus irmãos: não façam com os filhos de vocês, não destruam a vida dos filhos de vocês, não destruam a família de vocês. Seja para eles a melhor saudade que vocês podem deixar. Não importa o quanto vocês erraram até o dia de hoje, mas renove a vida a partir de agora. Pastoreie, meu gente. Vai pastorear a sua casa. Vai jogar fora tudo aquilo que é demoníaco e diabólico na vida de vocês. Vai se libertar de todos os vícios que lhes aprisionam. Vai se livrar da infidelidade. Vale a pena. Essa vida é muito curta para que a gente perca com coisas que não são boas. Nunca se esqueça que o seu pastoreio é o maior milagre que você pode realizar nessa vida. Fica de pé comigo. Hoje eu gostaria de retornar àquele momento do Hosana de 2 anos atrás. Eu gostaria de pedir a Deus que hoje Ele selasse no coração de vocês este pastoreio.
Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer: sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz dizer: filho do céu. E agora, inspirados por essa dignidade, por essa força de Deus em cada coração que aqui hoje está, eu gostaria que vocês retirassem as alianças de seus dedos. Você que está sozinho não tem problema, coloque a sua aliança para representar esta família aqui na Canção Nova hoje. E se você que está com seu esposo, os dois coloquem juntos esta aliança nas mãos. Estenda na direção deste altar. Nós hoje queremos pedir a Deus que venha renovar o compromisso do sacramento assumido, que venha renovar o matrimônio de todos vocês, e de maneira muito especial venha recordá-los do pastoreio que vocês precisam realizar na vida dos filhos de vocês. Que vocês saiam daqui fortalecidos a recomeçarem esta casa, a reorientarem as condutas, a permitirem que Deus venha ser o Senhor de suas casas. Sim, Senhor, nós queremos pedir que a vossa bênção seja derramada sobre essas alianças. Conceda a estes casais, Senhor, a graça da renovação do sacramento do matrimônio, que eles sejam uns para os outros sempre mais comprometidos, que eles estejam cada vez mais comprometidos com o amor conjugal que um dia assumiram. Derrama a vossa bênção sobre todos estes casais, Senhor, sobre todos os filhos que eles trouxeram ao mundo. Renovai-os na força do vosso amor e da vossa misericórdia, Senhor. Renovai-os na força do pastoreio que eles precisam exercer, para que essas famílias tenham um comando, em um comando inspirado na sabedoria que brota do vosso amor. Derrame sobre essas alianças, sobre essas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora, eu gostaria que vocês colocassem essas alianças uns nos outros, lembrando o dia do casamento. Enquanto isso, nós vamos pedir para que Deus venha incendiar a nossa alma, como nós cantamos hoje de manhã. Incendeia minha alma, Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. que bonito, se abracem. Incendeia minha alma, Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Recorda-se que a gente dizia ontem que o casamento, para durar, ele precisa acontecer todos os dias de novo. E é por isso que, com muita alegria, em nome da igreja, eu, Padre Fábio de Melo, os declaro mais uma vez, renovando o sacrifício, o sacramento que vocês já assumiram. Eu os declaro mais uma vez, recordando, atualizando vocês como marido e mulher. Incendeia minha alma, incendeia minha
alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Só vocês, bem alto, bem bonito. Incendeia. A nossa alma, vamos pedir, a nossa alma. Incendeia a nossa alma, incendeia a nossa alma, incendeia a nossa alma, Senhor. Mais uma vez, a nossa família, a nossa alma. Incendeia a nossa alma, incendeia a nossa alma, incendeia